Após eleições, Presidente da República começa a ouvir os partidos com assento parlamentar. A AD, PS e Chega foram os primeiros a serem ouvidos. A ajuda humanitária já está em Gaza, mas ainda não chegou aos palestinianos. A ONU alerta para as dificuldades nos processos logísticos e de segurança israelitas. Depois dos Estados Unidos, a União Europeia anuncia levantamento das sanções económicas sobre a Síria. Bloco quer dar oportunidade de recuperação ao país. Bélgica pede ao Parlamento Europeu que revogue a imunidade de 5 deputados em causa a investigação por alegado de corrupção ligada à chinesa Huawei. O Presidente da República já começou a ouvir os partidos com assento parlamentar. Luís Montenegro e a comitiva da AD foram os primeiros a reunirem-se com Marcelo Rebelo de Sousa num encontro que durou 1 hora. À saída, o Primeiro-Ministro não teceu qualquer comentário sobre a conversa. No período da tarde foi a vez do Partido Socialista e do Chega, ambos com 58 mandatos. Para Pedro Nuno Santos, líder missionário dos socialistas, esta foi a última reunião com o Presidente e foi em jeito de despedida que falou aos jornalistas. Desejo que a situação política em Portugal se estabilize rapidamente e que o país possa fazer o seu caminho, superando os problemas que, obviamente, nós ainda temos no nosso país. Já André Ventura afirmou que o Chega vai ser líder da oposição e que não vai permitir uma estabilidade a qualquer custo. O país foi premiado. Tantos partidos com assento, sendo que os próximos serão a Iniciativa Liberal e o Livre. Que o Chega deve ser líder da oposição. Começou a entrar há 2 dias, mas a ajuda humanitária que já está na faixa de Gaza ainda não chegou aos palestinianos. Quem o diz é a ONU, que explica que os atrasos se devem a questões logísticas e aos processos de segurança israelitas, que descrevem como longos, complexos e perigosos. Just to make it clear, while more supplies have come in to the Gaza Strip, we have not been able to secure the arrival of those supplies into our warehouses and delivery points. In the end, about 4 trucks, not 5, were allowed in yesterday. Today we have a few dozen. I'm trying to get a more exact number, but that's where we are. But the point is the logistical, the security complications, and just the overall environment make this extremely difficult. A ajuda desta semana é a primeira a chegar ao enclave palestiniano em quase 3 meses. A faixa de Gaza tem estado sob um bloqueio total desde março, impedindo que alimentos, artigos básicos, material médico e outras ajudas essenciais cheguem aos residentes. Because of the blockade, there's so little stuff getting in. There's no food getting in, so people are starving. There's very little medical supplies coming in, but also the other very noticeable thing is the massive extent of destruction. I mean, Khan Yunis looks like Stalingrad. A Agência Humanitária das Nações Unidas recebeu autorização para a entrada de 100 caminhões de ajuda humanitária ao abrigo do novo regime israelita, uma queda acentuada face aos 600 caminhões que entravam diariamente em Gaza durante o último cessar-fogo. Netanyahu diz que permitiu a entrada de uma ajuda mínima em Gaza para preservar o apoio dos aliados ocidentais. O governo britânico anunciou que vai suspender as negociações de comércio livre com Israel e anunciou novas sanções contra os colonatos na Cisjordânia. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, deixou críticas às ações militares de Israel em Gaza, bem como sobre a violência dos colonos israelitas. I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. We will be reviewing cooperation with them under the 2030 bilateral roadmap. The Netanyahu's government's actions have made this necessary. Yesterday, Minister Smodrik even spoke of Israeli forces cleansing Gaza, destroying what's left of residents, Palestinians, being relocated, he said, to third countries. We must call this what it is. It is extremism.
A pressão internacional tem vindo a aumentar sobre Israel na sequência do bloqueio de quase 3 meses ao abastecimento de Gaza, que originou vários alertas de fome. Os Estados Unidos manifestaram a sua preocupação com a crescente crise, enquanto França, Canadá e Reino Unido ameaçaram sancionar Israel se o país não suspender a sua ofensiva e permitir a entrada de ajuda humanitária no território. A União Europeia anunciou que vai levantar todas as sanções económicas ainda existentes contra a Síria para permitir que o país, devastado pela guerra, tenha uma oportunidade de recuperação e prosperidade. O Bloco espera que o alívio facilite o acesso a fundos financeiros e acelere o cronograma de recuperação após a queda do regime de Bashar al-Assad. On Syria, ministers agreed to lift all economic sanctions while maintaining those related to Assad regime and human rights violations. This decision is reversible and conditional also on progress. There can be no peace without the path to economic recovery, and we all need a stable Syria. Is everything really ideal there? No, it is not. It's very clear, but I think we need to give the Syrian people a chance. A decisão surge poucos dias depois de os Estados Unidos terem anunciado o levantamento das sanções contra o país. Donald Trump anunciou a medida em Riad durante a sua primeira viagem ao Médio Oriente do segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Uma notícia saudada pelo governo provisório sírio. هذا النجاح المشترك وأنا أعتقده أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأمريكية واليوم أيضا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا. وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد بل سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة. Kaja Kallas afirma que o Bloco não tinha escolha entre levantar as sanções e esperar pelo melhor ou arriscar outro Afeganistão. A alta representante para os negócios estrangeiros acrescentou que a União Europeia irá acompanhar de perto a situação e irá atuar em conformidade se verificar um abuso de confiança e não forem registados progressos. Kiev pondera encontro entre Zelensky e Putin. A informação foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia esta terça-feira em Bruxelas. Kiev está também disposta a considerar todos os formatos e locais para que a reunião aconteça. O ministro ucraniano adiantou também que o Vaticano propôs acolher as conversações quando Zelensky foi recebido pelo Papa Leão XIV. Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Ми чітко розуміємо, що в Росії лише одна людина приймає такі рішення, які здатні зупинити війну. Ми готові розглядати потенційні площадки для такої зустрічі. Так, я вам підтверджую, що пропозиція щодо організації можливих контактів, в тому числі на рівні лідерів, звучали зі сторони Ватикану. O presidente ucraniano também discutiu possível encontro com o seu homólogo norte-americano Donald Trump após o telefonema do presidente dos Estados Unidos da América com Putin, que Zelensky descreveu mais tarde como uma tentativa de Moscou de ganhar tempo para continuar a guerra na Ucrânia. As autoridades belgas solicitaram formalmente ao Parlamento Europeu a revogação da imunidade de 5 deputados. 3 são do Partido Popular Europeu, um é dos Socialistas e Democratas e o outro pertence ao grupo dos Liberais. O pedido está relacionado com uma investigação sobre alegações de suborno e corrupção que envolvem a empresa de telecomunicações chinesa Huawei. O processo teve início há vários meses depois de terem sido feitas buscas nos gabinetes do Parlamento. O Ministério Público belga acusou 8 pessoas de branqueamento de capitais, envolvimento em grupos criminosos organizados e corrupção ativa. Os indivíduos em causa são suspeitos de terem recebido dinheiro de lobistas da gigante tecnológica para ajudarem a passar legislação que a beneficia. A lista completa de todos os envolvidos no escândalo deverá ser anunciada na sessão plenária do Parlamento Europeu esta quarta-feira. Nas ruas do sudeste de França é bem visível o efeito das chuvadas. Em Le Lavandou, as inundações causaram a morte de um casal octogenário. Mais a norte, em Villeurbanne,
Há registro da morte de uma outra pessoa, também na casa dos 80 anos. O carro em que seguia entrou numa estrada alagada e acabou por ser arrastado para uma vala. Impressionnant à voir, ça faisait peur. Hein. Ah oui, ça faisait peur et bon voilà, on s'est tous mis à l'abri, tout ça et voilà. Moi j'ai ma voiture qui était garée sur le parking, comme vous pouvez le voir, elle a été embarquée, le parking s'est effondré. Et voilà, hein, franchement, j'ai rarement vu ça, quoi. On est obligé d'attendre, plus d'électricité, plus d'eau potable. Et là, les routes sont complètement toutes bloquées. On n'accède plus nulle part, on ne peut plus rentrer chez nous. Em vários pontos do sudeste de França houve cortes de energia e de água. Segundo as autoridades locais, mais de 600 casas continuam sem eletricidade. Os serviços de comboio sofreram interrupções. 2 linhas regionais foram encerradas durante a noite, depois de os carris terem sido danificados pela subida das águas. Foram mobilizadas centenas de equipas de emergência para a região de Var, incluindo de cidades vizinhas como Cannes. A chuva intensa que caiu em Espanha encheu as barragens de todo o país, forçando algumas a libertar parte da água. O reservatório da barragem de El Atazar, em Madrid, tem estado a libertar água de forma controlada, mas os níveis atingiram um novo máximo, com a estrutura a ser forçada a libertar água através de um vertedouro adicional. A forte precipitação no início deste ano contrasta com a seca persistente verificada no ano passado. Os cientistas dizem que as alterações climáticas estão a tornar mais agudas as oscilações entre a seca e o tempo de chuva.